Sejam bem-vindos ao canal Histórias de Lealdade. Se você é novo por aqui, já deixa seu like e se inscreva no canal. Por mais que se oculte um fato, uma hora ele vem à tona. Ninguém acende uma candeia e a esconde num jarro ou a coloca debaixo de uma cama. Pelo contrário, a coloca num lugar apropriado, de modo que os que entram possam ver a luz. Porque não há nada oculto que não venha a ser revelado, e nada escondido que não venha a ser conhecido e trazido à luz. Disse Jesus em Lucas capítulo 8, versículos 16 e 17. A afiliação da Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, o corpo dirigente das Testemunhas de Jeová, como uma organização não governamental da ONU, foi um tema de controvérsia e debate. A Torre de Vigia, que é a principal entidade que representa os interesses das Testemunhas de Jeová em nível mundial, foi registrada como uma ONG consultiva no Departamento de Informação Pública, DPI, das Nações Unidas, durante um período entre 1992 e 2001. Essa afiliação gerou uma grande polêmica entre os membros da organização e seus críticos, devido a uma série de razões que envolvem questões doutrinárias, políticas e religiosas. A Sociedade Torre de Vigia de Bíblias e Tratados, conhecida principalmente por sua atuação religiosa com as Testemunhas de Jeová, foi uma vez parte do corpo de ONGs consultivas das Nações Unidas. Essa afiliação, que durou de 1992 até 2001, tornou-se um ponto de discórdia tanto entre os críticos da organização quanto entre seus próprios membros. A afiliação foi controversa especialmente porque a Torre de Vigia, como uma organização religiosa, tem uma longa história de oposição a várias facetas da política mundial, incluindo a política das Nações Unidas, que considera como parte de um sistema corrupto e controlado por forças que se opõem à crença de que o reino de Deus substituirá o governo humano. Na teologia da liderança das Testemunhas de Jeová, o poder político mundial é representado pela besta de 10 chifres que sai do mar. A besta de 2 chifres representam o Império Anglo-Americano, e a imagem da besta eles aplicam à ONU. E a mulher cavalgando a besta, o Sistema Mundial de Religiões, com exceção das testemunhas, ou seja, um sistema inteiro governado pelo diabo. Dá para entender agora as implicações de sua afiliação à ONU? Essa relação com as Nações Unidas foi revelada por meio de investigações e relatos jornalísticos, o que levou a Torre de Vigia a interromper sua afiliação com a ONU. Este vídeo procura examinar as circunstâncias que cercaram essa afiliação, os argumentos apresentados por ambos os lados do debate e as implicações dessa conexão para a credibilidade e as crenças da organização. A Torre de Vigia e a ONU. O início da afiliação. Em 1992, a Watchtower Bible and Tract Society solicitou e obteve a filiação como uma ONG consultiva do Departamento de Informação Pública da ONU. As ONGs consultivas são organizações não governamentais que, embora não façam parte formalmente da estrutura das Nações Unidas, têm um papel ativo no fornecimento de informações e na promoção de objetivos de interesse comum, como direitos humanos, assistência humanitária e educação. Essa afiliação permitiu que a Torre de Vigia tivesse acesso a eventos, publicações e oportunidades de interação com outras entidades da ONU. A razão dada pela Torre de Vigia para a sua afiliação foi que a organização desejava se envolver de maneira mais eficaz com o sistema da ONU, no sentido de promover a paz e o entendimento mútuo. A WTS argumentou que, como uma organização dedicada a pregar a paz mundial e combater a injustiça, sua afiliação com a ONU como uma ONG poderia ser uma maneira de fazer a diferença nas questões globais. Ao mesmo tempo, essa agenda seria uma oportunidade para que a organização se envolvesse com outras ONGs e expandisse seu alcance, particularmente em áreas de direitos humanos. As contradições doutrinárias. A afiliação com a ONU foi vista como contraditória por muitos membros das Testemunhas de Jeová, devido à posição religiosa da Torre de Vigia em relação à ONU. A doutrina central das Testemunhas de Jeová é que o mundo está sob o controle de Satanás, e qualquer forma de governo humano, inclusive as Nações Unidas, faz parte de um sistema satânico que vai ser destruído durante o Armagedon. Para os membros da organização, essa crença implica que qualquer tipo de colaboração com a ONU deveria ser evitado, pois a ONU é considerada um império da besta que, de acordo com as Escrituras, vai ser destruído por Deus.
O fato da Torre de Vigia se associar a uma instituição que ela mesma considerava parte do sistema corrupto era visto como uma violação dessa doutrina fundamental. Para muitos, essa afiliação foi um exemplo claro de hipocrisia e questionou a integridade e sinceridade das autoridades da Torre de Vigia. Além disso, a Torre de Vigia havia condenado anteriormente qualquer tipo de envolvimento com a ONU, alertando seus seguidores a não se envolverem com a organização, argumentando que ela era parte do sistema de coisas, que estava destinado à destruição divina. Na revelação e na reação pública, a descoberta da afiliação entre a Torre de Vigia e a ONU foi feita em 2001 por meio de investigações realizadas por ex-membros e críticos da organização. Os jornais começaram a relatar a conexão, o que levou muitos a questionar as razões subjacentes a essa aliança, especialmente depois de anos de ensinos que condenavam qualquer envolvimento com a ONU. A Torre de Vigia inicialmente não fez declarações públicas sobre o assunto, mas quando a pressão aumentou, foi forçada a emitir uma explicação. Em sua explicação oficial, a Torre de Vigia afirmou que não houve intenção de se comprometer ideologicamente com os objetivos da ONU. De acordo com a organização, a afiliação como uma ONG consultiva foi uma medida prática e técnica destinada a fornecer uma forma de contribuir para a promoção de seus próprios interesses em termos de informação pública e visibilidade, sem endossar as políticas da ONU. A afiliação foi descrita como um erro que não deveria ser interpretado como um endosso das Nações Unidas ou de sua agenda política. O fim da afiliação. Após a descoberta pública da afiliação e a crescente pressão tanto de membros da organização quanto de críticos externos, a Torre de Vigia decidiu interromper sua afiliação com a ONU em 2001. A Torre de Vigia publicou um comunicado no seu site e em outras publicações, no qual afirmou que a afiliação não foi motivada por um desejo de apoiar a ONU ou suas políticas, mas sim uma tentativa de obter acesso à mídia e à promoção de sua mensagem. No entanto, a explicação fornecida pela Torre de Vigia não foi suficiente para convencer muitos dos seus críticos, que viam essa afiliação como uma traição aos princípios fundamentais da organização. A questão continuou a ser debatida, com membros da organização questionando se a liderança da Torre de Vigia tinha sido sincera em sua explicação ou se a afiliação foi um erro estratégico mal planejado. A afiliação da Torre de Vigia à ONU, embora tenha sido de curta duração, teve um impacto significativo na percepção pública da organização. Para os críticos, a afiliação representou uma hipocrisia flagrante e uma contradição direta com as crenças e ensinamentos fundamentais das Testemunhas de Jeová. Para a Torre de Vigia, foi um erro que causou desconforto dentro da organização e levou a uma revisão de sua abordagem em relação ao envolvimento com organizações internacionais. Ao final, o incidente da afiliação com a ONU serviu como uma lição importante para a Torre de Vigia e suas lideranças, forçando uma reavaliação de suas abordagens em relação ao envolvimento com organizações internacionais e a construção de sua imagem pública. Este, ainda hoje, tem sido uma pedra no sapato dos membros do corpo governante. Deixe nos comentários o que você sabe sobre o tema. Obrigado e até o próximo vídeo.